Boa noite, queridos guardiões da família. Estamos aqui em mais um momento de bate-papo para nós falarmos sobre a catequese, né? E eu fico muito feliz que vocês possam estar aqui comigo nessa noite e também convido você a já compartilhar essa live com mais pessoas que tenham interesse em falar sobre a fé dos jovens, principalmente os nossos adolescentes que recebem os sacramentos e acabam se perdendo, né, por este caminho, logo após receber a crisma, né, a confirmação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, entender o porquê disso, porquê que isso acontece. Então eu peço para você compartilhar essa live com seus amigos, para que nós possamos estar aqui juntos e mais pessoas possam entender e, quem sabe, solucionar esse problema dentro da própria casa, né? Algumas pessoas procuraram sobre esse tema, me falando que tem dificuldade com os próprios filhos, adolescentes, né, que não vivem hoje a fé mais ou que estão frios na fé, mesmo tendo recebido toda a orientação, né? Então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e eu espero que você fique comigo até o final. E vou deixar a live salva, então quem não puder ficar até o final, não se preocupe, porque ela vai ficar salva. Vocês poderão ver logo em seguida, assim que puderem, né? E então, pra gente começar, vamos só recordar, né? Essa é a nossa última live do mês de agosto. Essas lives aconteceram por causa do número de seguidores, né? Quando nós completamos 10 mil famílias, 10 mil guardiões aqui. Eu prometi para vocês que nós iríamos conversar, falar sobre alguns temas e vocês escolheram os temas. Então, nós falamos sobre a guerra que as famílias vivem, falamos sobre o matrimônio, seus desafios, que foi nessa semana, né? Foi na quarta-feira. E hoje nós vamos falar sobre os sacramentos e a fé dos jovens. Então, antes de nós iniciarmos, né, como sempre, nós não fazemos nada sem consagrarmos a Deus, né? Porque é Ele quem é o Senhor desse perfil, é o Senhor das nossas vidas, das nossas famílias. Então, nós vamos entregar este momento mais uma vez nas mãos do Senhor. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, que Deus abençoe, que nós possamos conversar um pouco mais sobre a fé, os sacramentos e a fé. Então, quem nunca ouviu, né, uma história de algum jovem que recebeu o sacramento da crisma e depois desapareceu? Né? Quem é catequista ou quem já foi catequista sofre com isso, né? O catequista, quando ele vê o seu catequizando perdido, ele sofre muito, né? Eu falo isso porque eu já sofri muito vendo alguns catequizandos meus se perderem pelo caminho, né? E isso, assim, é algo que não é culpa do catequista, né? Às vezes é e às vezes não é. Mas na maioria das vezes é todo um contexto, é todo um cenário que já aconteceu na vida daquele jovem e que ele vai chegar no momento em que ele vai se ver perdido e pode acontecer dele se afastar da fé ou até mesmo dele nunca ter tido aquela fé. Infelizmente, essa é a realidade que muitos vivem hoje, né? E conversando até hoje com o Augusto, eu estava falando com ele como que os valores mudaram, né? A família que tem os valores cristãos, hoje ela é uma exceção. Quando a gente conversa com alguém, quando a gente vê certos comportamentos, nós percebemos que a família que vive os valores, ela é quase que sozinha no mundo, né? Ela não é completamente sozinha porque existem várias, mas às vezes em determinados lugares nós vamos ser os únicos. Então isso gera toda essa crise de fé que nós temos hoje, principalmente com a nossa juventude. Nós temos aí diversas ideologias, diversas influências que trazem ao nosso jovem uma dificuldade de crer em Deus, uma dificuldade de buscar a Deus e uma dificuldade de viver a fé. Então, como que nós vamos fazer para que a catequese
seja tão atrativa quanto as coisas do mundo que eles recebem hoje, né? Existem coisas muito mais atrativas do que a catequese, né? Se a gente for olhar com o olhar mundano, né? Com o olhar secular, a gente vai ver ali coisas muito mais divertidas para se fazer, muito mais fáceis de se cumprir, né? Porque nós sabemos que Deus nos deu os mandamentos, nos deu a nossa fé, sabendo que somos capazes de vivê-la, senão Ele não faria, né? Então Ele nos deu algo que nós somos capazes de fazer, mas que exige esforço e que não é fácil, que não é feliz, que não é um mar de rosas o tempo todo, né? Então é uma luta que nós vivemos. É muito mais fácil a gente deixar os nossos filhos viverem de qualquer maneira, deixarem de lutar contra os vícios, né? Buscando as virtudes. É muito mais simples. É muito mais simples eu ser egoísta, é muito mais simples eu viver a minha vida do jeito que eu quero, usar o meu livre-arbítrio de uma forma que eu vou perder a minha alma, porque é muito mais tranquilo, é a porta larga. Mas viver aquilo que é a vontade de Deus é difícil, mas é possível. Só que hoje o que é apresentado para a nossa juventude, para os nossos adolescentes e para os nossos filhos é um mundo de facilidades. É um mundo onde eu não preciso viver os meus valores, basta eu ser bom, amar e pronto. O que importa é o amor, né? O que importa é você ser feliz. E hoje nós sabemos que não é assim, né? Então nós precisamos cuidar dos nossos filhos para que eles não cheguem nesse ponto. E aí vamos lá, então. Então a gente começou falando daquele jovem que recebe o sacramento e depois desaparece da igreja, nunca mais volta, e ele por uma crise de fé ou às vezes nunca teve fé. Eu já tive catequizando que não tinha fé. Eu sabia que não tinha fé. E aí a gente não pode negar o sacramento, né, para eles. A gente conversava com a coordenação, olha, a gente sabe que não tem fé, que não sabe nem o que está fazendo aqui, mas como a gente não pode negar o sacramento, ele recebia o sacramento e meses depois ele estava numa igreja protestante qualquer. Recebia o sacramento da confirmação da fé, onde ele assumia esse compromisso e depois ia embora, né? Porque ele não tinha convicção da fé. E onde está a responsabilidade disso? É da igreja? É do catequista? Né? Essa responsabilidade é uma responsabilidade conjunta, né? É uma responsabilidade da igreja também, que às vezes tem que ser um pouco mais firme com os pais e com os catequistas e estar mais presente, né? Mas é uma responsabilidade também dos pais. Muitos pais levam os filhos para receber o sacramento, começa fazendo lá a catequese de iniciação à vida cristã, mas ele não sabe o básico. E os pais não vivem a fé dentro de casa. Então, qual que vai ser o resultado desse adolescente, desse jovem, dessa criança? Ele não perpetuar, ele não perseverar, ele não continuar naquele caminho. Por quê? Porque ele não sabe o que é a fé. Ele não teve a sua experiência individual com Cristo, né? Então a catequese, ela é o quê? Ela é esse encontro. O catequista, o bom catequista, o que ele faz? Ele leva os seus catequizandos a terem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, a nossa missão enquanto catequistas, enquanto pais, é fazer os nossos filhos terem a experiência deles com Cristo. Não a minha, não a sua, mas dele. E aí, como que nós vamos fazer isso? Levando ele a vivenciar e conhecer a história de nosso Senhor Jesus Cristo, a história da salvação. E aí ele vai conhecendo, e ele vai entendendo, e ele vai absorvendo aquilo, e ele vai ter esse momento dele, de ter esse encontro pessoal. E muitos não têm. Muitos de nós foi ter esse encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a história da salvação, depois de mais velhos, depois de termos recebido os sacramentos.
Então, nós precisamos fazer isso. Então, aí quando a gente pergunta assim, muita gente me pergunta, Camila, como que eu faço para eu ter uma catequese atrativa, para que eles possam ter vontade? Gente, a gente só tem vontade daquilo que a gente ama, daquilo que a gente vai sentir algo especial naquela vivência. Se eu falo que o catequizando, se eu falo de Jesus de uma forma muito superficial, né? A gente vê hoje muito, mas muito mesmo, gente, algo muito triste. Uma catequese centralizada no catequizando. Isso está errado. A catequese ela tem que ser centralizada em Cristo. Cristo tem que estar o tempo todo. Se eu vou falar lá dos mandamentos, eu vou explicar e vou chegar até Jesus. Eu preciso falar de Cristo. Eu preciso apresentar que Cristo salvou, né? Essa mensagem da salvação, ela precisa ser levada aos nossos catequizandos, né? Aos nossos filhos. Por quê? Senão, eles não vão se sentir atraídos. Porque se a gente tem uma catequese egoísta, onde nós vamos ensinar a ele que ele é importante mais que tudo, tá tudo errado, né? Eu na minha comunidade, eu na sociedade, eu o tempo todo. Não, é Cristo. É Cristo o tempo todo. E aí, se nós temos uma catequese centrada em Cristo, é o primeiro passo, né? Depois, eu vou ter uma catequese como centralizada em Cristo e uma catequese que leva esse catequizando a ter uma experiência com Cristo. E eu tenho que dar o testemunho, eu tenho que ser aquele que ele vai olhar e vai falar assim, não, aquilo ali é um cristão, verdadeiramente. Porque se eu falo e faço diferente, o que vai acontecer? Perde a credibilidade não só minha, mas da fé. Se eu não vivo aquilo que eu falo, eu perco a minha credibilidade e eu tiro a credibilidade de Cristo. Olha que coisa assim, que muitas vezes a gente não escuta, né? A gente às vezes se preocupa em tirar a nossa credibilidade, a nossa autoridade. Mas nós precisamos viver a fé para que Cristo seja verdade naquele ambiente, naquela comunidade, naquela pastoral, naquela família. Boa noite, minha amiga. Saudade. E assim, infelizmente a gente vê muito Cristo sendo deixado de lado e o catequista fala aquele que ele acha que é verdade e ele quer inventar e plantar bananeira para poder ser atrativa a catequese, porque tem que ser criativa. Tem que ser criativa, tem que ser criativa. Mas Cristo precisa estar em tudo. Cristo precisa ser o tudo. Isso mesmo. Que nós diminuamos e que Cristo apareça através, inclusive, das nossas ações e não só das nossas palavras, né? Então, a catequese, para ela ser eficaz, ela precisa ter Cristo como centro e nós precisamos ser um testemunho vivo para que o nosso catequizando, para que o nosso filho veja ali nas nossas ações o próprio Cristo. E aquela vivência ali, vendo que é possível buscar, mesmo caindo e levantando, é possível buscar a fé e vivenciar a fé ali, daquela forma como está, como é ensinado, então ele vai ter um olhar diferenciado, né? Então, às vezes já chegou pergunta para mim, mas às vezes o catequizando está tão distraído, e aí nós vamos entender que às vezes ele está distraído, pode ter N motivos, mas pode ser porque você fala e não cumpre aquilo que você fala, ele vê você... Porque o catequizando, ele é assim, a gente não vê o catequizando, a gente, né, não percebe, mas eles percebem o catequista, né? Principalmente hoje no dia do catequista, eu vou falar muito do catequista, né? E os filhos também, a mesma coisa.
Se a gente fala com eles no momento que tá ali, se for, tá ali passando alguma coisa ou falando sobre a fé, e aí você chega e faz diferente, o seu filho não vai ter o mesmo olhar, né? Então nós precisamos o tempo todo ser aquele cristão autêntico e que vive realmente a fé de uma forma profunda, para que nós possamos dar testemunho, né? O testemunho, ele fala mais do que as palavras, né? A vivência da fé fala muito mais do que as palavras. E nós precisamos ter esse olhar de estar sempre unido, vivendo, e quando errar, corrigir o erro e que seja visível para que as pessoas percebam, né? Que você tem mudado, que você tem melhorado. E aí o seu filho ou o seu catequizando vai ver isso. A Claudinha falando, né? Ser catequista é desaparecer. Cabe a nós falar aquilo que a nossa Santa Igreja ensina. Perfeito, 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 perfeito. Nós temos mania de, às vezes, aquilo que nos incomoda, porque nós temos dificuldades, e todos nós temos dificuldades em vivenciar algo dentro da fé. É natural, porque, como eu falei no início, não é algo fácil. É algo que vai aos poucos, a gente precisa ir lutando, é uma luta diária, né? E aí, quando a gente se depara com uma verdade da fé que é difícil e dura para nós não podemos, gente, de forma alguma, falar aquilo que nós achamos ou omitir a verdade. Mesmo que doa falar aquela verdade, a nossa obrigação e a nossa missão é ensinar o que a Santa Igreja ensina. Nós não temos autorização nenhuma de mudar, porque não é dado isso a nós, né? Na nossa fé, não é eu mudo, igual uma coxa de retalhos. Não, esse tecido, esse pedacinho aqui, esse quadradinho que eu não vou pegar, eu quero outro. Não, é inteira. A nossa fé é inteira, né? Nós precisamos vivenciar diariamente e lutar diariamente para viver a fé como um todo. E aí nós vamos lutando e não é fácil. É ali, ó, dia a dia, é galgando, é caindo e levantando, mas sempre levantando, tentando de novo, né? A gente sabe que não é fácil mas nós vamos conseguindo com a graça de Deus, né? E aí a catequese, ela precisa ter essa autenticidade e ela tem que estar dentro de casa, né? Então, muitos pais, às vezes, estão despertando agora, mas eu vou falar para aqueles que os filhos ainda estão pequenos, tá? E depois a gente fala para os maiores. Os pais que têm filhos pequenos precisam começar ontem, digamos assim, sobre a formação da fé do filho. Porque quando nós começamos a formação da fé dos nossos filhos, quando eles ainda são pequenos, eles vão aprendendo e vão levar isso para a vida toda. Camila, então quer dizer que nunca eles vão sair, nunca vai dar errado. Não estou falando isso. Mas nós precisamos começar o quanto antes. Muitos pais de adolescentes falam que têm dificuldade e muitos têm essa dificuldade hoje. Por quê? Porque os filhos... Porque não começou no início. Não começou quando eles eram pequenos. E aí, quando eles já estão um pouco maiores, o que vai acontecer? Vai ser mais difícil. Porque ele já tem um monte de ideias na cabeça, principalmente hoje em dia, em que, infelizmente, as mídias, as redes sociais, os professores, né? Tem alguns maus professores que começam a colocar coisa na cabeça dos nossos filhos. E aí, para a gente desconstruir isso, é muito mais difícil. Vamos ao raciocínio simples. Digamos que a gente tem um terreno e nós vamos construir uma casa do zero. Então, nós vamos fazer lá o alicerce da casa, vamos fazer, né? Fizemos o projeto primeiro de tudo, vamos fazer o alicerce da casa, vamos construir essa casa, e aí nós vamos levantar parede por parede, vamos fazer o reboco, vamos pintar, vamos fazer o acabamento, tudo do início. Não é fácil? Não é fácil.
mas vai sair, né? Vai dar certo em um prazo pré-determinado. Mas digamos que você tem uma casa que você já construiu, aí você construiu de um jeito, fez um puxadinho aqui, mexeu ali, colocou de um jeito. Aí um banheiro tá com o azulejo de um jeito, o outro tá com o azulejo do outro. Aí o que acontece? Quando você compra o azulejo, né? Quem já mexeu com construção sabe. Você compra um azulejo de um jeito, aí quando você passou vários anos, você precisa quebrar aquele lugar para colocar um azulejo, né, para reformar, ou um cano que estourou, por exemplo, no banheiro, e aí você precisa comprar igual, você não acha. Por quê? Passou o tempo, não se faz mais aquele, então você tem que sempre ter um guardadinho lá. Então, quando a gente vai reformar algo, é muito mais difícil. É muito mais moroso, né? Tem gente que fala que é preferível derrubar a casa do zero do que reformar. Por quê? Porque é penoso, porque aí dá problema, aí você mexe em uma coisa, você tem que mexer em outra. E assim é com a vida dos nossos filhos. Se nós começamos a vida deles, formando eles na fé desde o início, desde a base, desde pequenininho, é muito mais fácil você conduzir eles no caminho. Agora, se seu filho já está grande, já teve a cabeça cheia de minhoca, de ideologia, disso, daquilo outro, o que vai acontecer? Vai ser muito mais difícil, porque você vai ter que quebrar aquela parede que está errada e colocar ela no lugar. Você vai ter que pegar aquele cano que estourou ali e vai ter que tirar, quebrar tudo, refazer de novo. Porque é assim, gente, a nossa vida é assim. Quando nós temos que refazer, a gente tem um retrabalho. O retrabalho é um trabalho dobrado, é um trabalho mais difícil, é um trabalho mais chato. Então, por isso que nós temos que pegar e fazer agora, né? Começar de pequeno. Tem jeito com os grandes, maiores? Tem jeito. Tem jeito, gente. Pra tudo tem jeito, eu vou chegar nisso ainda, tá? Mas nós precisamos ter a consciência de que quanto antes nós começarmos, mais fácil vai ser a gente conseguir conduzir os nossos filhos nos caminhos dos valores que nós temos, né? A Claudinha, colocarem meus filhos todos na barriga de novo, né? E assim, gente, e a gente vai crescendo com o tempo, a gente vai melhorando os nossos pensamentos. Hoje, minha cabeça já é diferente de quando Paulo nasceu, por exemplo, há 7 anos atrás. Então, assim, a gente vai amadurecendo a nossa fé, vai amadurecendo o nosso pensamento, né? E aí a gente vai mudando. Então, pode acontecer. Tem muita coisa que eu poderia ter feito quando o Paulo era menor e não fazia, que agora eu faço, aí o Tomás já aproveita antes. E Deus vai nos dando direção e vai guiando, vai cuidando, né? Então, nós precisamos começar no hoje. E eu comecei falando sobre isso quando a gente falou dos culpados, né? Então, existem várias coisas, né? Como eu já falei, os professores com as ideologias, as redes sociais com as ideologias, nós como pais que às vezes não fazemos aquilo que deveríamos fazer na formação da fé dos nossos filhos, nós não agimos de forma coerente com a nossa fé, com aquilo que a gente ensina. Então, tudo isso tem que ser ajustado, né? Para que a gente possa vivenciar a fé e transmitir a fé de forma completa aos nossos filhos. E aí, quando eles chegarem lá, recebendo o sacramento da crisma, né? Porque já recebeu todos da iniciação cristã, né? O da confirmação é o último, né? Eles já vão estar com a bagagem preparada para poder vivenciar a fé. Agora, se ele chega lá sem nenhuma bagagem, sem nada, é muito mais difícil. E aí, nós vamos precisar de outras armas nessa luta, né? Aí nós vamos precisar de um intensivão da fé com eles, né? Nós vamos precisar de muita oração, né? Essa vivência de oração com eles, com a família como um todo, para que eles possam recuperar um pouco do que foi perdido no caminho, né? E aí, como eu falava no início, né, sobre a catequese, ela precisa ter Cristo como centro.
E aí, tendo Cristo como centro e o catequista vivendo de forma coerente com a fé, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar um caminho que levará esses catequizandos para a fé. E aí, eles precisam fazer com que aí vai depender deles frutificar essa fé. Que aí vai ser quando eles começarem a fazer o caminho de amadurecimento da fé, e assim eles vão tornar essa fé consistente, autêntica e permanente. Ela só vai ser assim quando eles forem amadurecendo. Então, a nossa tarefa é encaminhar, e a partir do momento que eles forem encaminhados, aí eles vão precisar amadurecer essa fé. Mas nós precisamos ir lá e plantar semente. E a plantar semente é viver e trazer eles a conhecerem e amar o Cristo. Amar a fé, amar a igreja, amar a Nossa Senhora, né? É conhecer e entender e querer mais, né? E aí nós vamos poder ter alguns artifícios a gente usava muito, né, dinâmicas na nossa catequese que eram gincanas. A gente dividia eles em grupos e aí tinha gincana de encontrar na Bíblia algum livro e capítulo, versículo e ler. Então, tipo assim, a gente fazia algumas coisas assim para que eles pudessem ficar motivados. Tinha prêmio, tinha tudo isso, mas a gente tentava trazer eles sempre para essa questão, sabe? De amadurecer, de pegar a fé e entender e debruçar, né? Porque às vezes a gente vai falando e eles não absorvem. Mas por quê? Porque às vezes a gente fala de uma forma muito automática, muito mecânica, porque a gente já sabe. E às vezes eles estão ali, ó, né, a gente tá chegando com arroz e feijão, eles estão ali no leitinho ainda. Então nós precisamos dosar isso, né? Principalmente quando é na catequese paroquial, porque aí nós temos lá um mundo de realidades diferentes. Nós temos catequizandos que têm uma boa estrutura familiar, que os pais catequizaram em casa e catequizam em casa, vivem a fé, vão à missa aos domingos e participam, rezam juntos. E temos realidades onde às vezes é criado pela avó só e sua avó tem fé, ou às vezes é criado pelos pais, os pais, ninguém da família tem fé, mas quer levar para catequese porque a catequese, todo mundo fez catequese e tem que fazer também. Então, o catequista tem que ter esse olhar atento para que ele possa pegar a realidade de cada um. Já teve situação da gente pegar catequizando que era extremamente difícil. E assim, de que todos os outros catequistas que já tinham passado falaram, nossa, fulano é difícil. E quando a gente ia ver, era a carência. Era a realidade que ele vivia, né? Às vezes os pais já não estavam mais juntos, e eles estavam ali com uma certa carência, mas quando a gente acolhia, entendia aquela realidade e falava ao coração daquele jovem, né, a mensagem que Deus tem para ele, aí ele virava outro catequizando. Aí prestava atenção, participava, via a gente na rua e cumprimentava. Por quê? Porque ele tinha encontrado Cristo. Porque nós olhamos para a realidade dele e levamos Cristo até a realidade dele. Não adianta a gente querer levar a mensagem de uma forma muito genérica. Por isso que é importantíssimo a criança vivenciar a fé dentro de casa, ser catequizada dentro de casa e também na paróquia, mas que ela tenha essa base, porque para o catequista pegar uma turma de 30, 40 catequizandos e colocar esse olhar atento para essa turma grande é muito difícil. É muito difícil. É possível? Pela graça do Espírito Santo, sim. Mas é muito difícil. Então nós precisamos, enquanto pais, levar o nosso catequizando
ao nosso filho a encontrar o Cristo dentro de casa, primeiro. Para que quando ele for para a catequese paroquial, para receber a catequese de iniciação e assim vivenciar os sacramentos, receber os sacramentos, ele já tem essa base e não fique com essa deficiência desse conhecimento, desse amor. E aí ele consegue aprofundar lá mais e até mesmo ajudar o catequista, né? Os catequizandos que tinham essa formação bem dentro de casa, assim, uma formação boa dentro de casa, eles ajudavam a gente, porque eles participavam, aí eles incentivavam uns aos outros e isso faz a diferença. Então, às vezes, muitos pais me perguntam assim, mas Camila, eu faço a catequese do meu filho dentro de casa, será que eu preciso mandar ele para a paróquia? Precisa, porque ele pode ser um evangelizador dentro da turma dele. Né? Às vezes a gente quer, não, porque já tá ótimo, meu filho já sabe tudo, meu filho já sabe os mandamentos, meu filho já sabe isso, meu filho já está preparado para receber o sacramento. Eu não quero levar ele para a comunidade. Mas ele pode ser um agente do Divino Espírito Santo dentro daquela sala de catequese, que vai ser o auxiliar, aquele que vai ajudar o catequista a evangelizar, a dar testemunho. Então, isso a gente precisa ter esse olhar de humildade, né? O Evangelho de hoje fala sobre isso, sobre a humildade. E nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que a nossa vida é em comunidade. E levar os nossos filhos a vivenciarem em comunidade, né? Não deixando só para catequese, não deixando só para paróquia, mas também vivenciando em comunidade, né? A base em casa e o complemento na comunidade. Então, aí vamos partir, né, para os sacramentos. Os sacramentos. Infelizmente, muitos sacramentos, principalmente os da iniciação à vida cristã, que são o batismo, a Eucaristia e a Crisma, eles são muito banalizados hoje. As pessoas veem como algo social, principalmente o sacramento do batismo e da crisma. As pessoas levam o filho para batizar, mas que parece que está fazendo um show, sabe? E não se preparam, não escolhem bem os padrinhos, não entendem o que estão fazendo ali. Quando a gente chega no dia lá do sacramento, é uma conversação dentro da igreja, uma falta de atenção ao que o padre está falando. E naquele momento, as portas da igreja estão se abrindo para aquela criança, para aquele adolescente. Né? Quando a gente deixa para depois, né, não sei se vocês sabem, mas quando um filho nasce, é obrigação dos pais levar esse filho para receber o sacramento quanto antes, para que ele possa, caso aconteça algo com ele já tenha recebido o sacramento e já tenha se livrado do pecado original e faça parte da família de Cristo, né? Para que ele seja filho de Deus, né? Filho adotivo de Deus. E as pessoas não fazem a mínima questão, não entendem o que está acontecendo, que é algo tão sobrenatural, tão maravilhoso, as pessoas não percebem. É algo muito triste. E assim também a crisma. Por quê? Aí ele recebeu o sacramento do batismo, os pais e os padrinhos assumiram esse compromisso por ele, e quando chega o momento dele confirmar a fé e dele falar assim, olha, eu quero ser católico, eu amo a igreja, eu acredito no que eu estou vivendo, ele não sabe nem por onde passa, o que é o catecismo, né? Aquele amarelinho da igreja, ele não sabe o que ele está fazendo ali. Ele está ali porque o pai e a mãe mandou. Me diz se esse jovem ele vai vivenciar a fé corretamente. Infelizmente, não vai. Não vai. Então, mas recebe porque a mãe e o pai falaram, não, você tem que ir, você tem que formar, né? Como se fosse uma formatura. Como se o padre chegasse, né, o certificado fosse um diploma. Não é assim. Mas tem-se esse olhar. E os sacramentos, para que a gente tire esse olhar de um evento social,
nós precisamos vivenciá-lo diariamente, em família. Então, vamos levar os nossos filhos, vamos para a missa pelo menos aos domingos, vamos levar eles para vivenciarem os momentos de oração juntos, compreenderem, entenderem o que é o sacramento, para que quando ele for assumir, ele assuma verdadeiramente. Nós falávamos muito, os catequizandos até assustavam às vezes, que a gente falava assim, olha, os de nona etapa, né, que iriam receber o sacramento da crisma. Se você não está preparado para receber o sacramento, você não tem certeza da sua fé, não receba o sacramento. Converse com seu pai, com a sua mãe, fale com eles, olha, mãe, pai, eu não estou preparado, eu quero pensar mais um pouco. E assim receba quando você tiver certeza. Mas muitos pais com certeza não entenderiam isso, né? E nós devemos entender isso dos nossos filhos. Porque quando nós recebemos um sacramento, quando nós estamos recebendo sem a convicção, e no caso, por exemplo, do batismo, por exemplo, as pessoas já me perguntaram, Camila, pode ter padrinho protestante? Não. Ele não vive a fé, e quando ele for falar assim, creio na igreja una, santa, católica, apostólica, romana, creio, ele nem vive a fé, ele está mentindo, está cometendo sacrilégio, né? Então, assim também é quando o jovem vai receber o sacramento da crisma, ele nem sabe por onde está passando. Não quer receber. Tá ali porque o pai e a mamãe mandou. Não deve ser assim. O sacramento da maturidade deve ser porque ele está convicto da fé. E ele só vai estar convicto da fé se ele vivenciar isso em família, diariamente, buscando, entendendo, perguntando, questionando mesmo. Quando a gente gostava quando os catequizandos questionavam as questões da fé, por quê? Porque eles teriam a oportunidade de aprender. Só que, o que acontece hoje? Por causa de tudo isso que está na cabeça deles, quando eles questionam, muitos quando questionam, não querem saber a verdade. Eles simplesmente querem questionar, e quando você responde na ponta da língua, ele não quer compreender, porque ele já tomou a decisão. E aí ele vai receber um sacramento sabendo daquela verdade, mas ele não quer acreditar naquela verdade. Isso acontece muito. Aconteceu muito com a gente. De perguntar onde que está na Bíblia, onde que fala isso, por que que não, né? Principalmente dos temas mais complexos. Aborto, eutanásia, vários desses temas, né, polêmicos. E aí a gente respondia, mostrava, explicava, mas mesmo assim não queria entender, porque o coração já estava duro. A gente tentava, mas às vezes não era possível. Então, às vezes a gente já chegou a vez de a gente ficar assim destruído depois de um encontro, e de cansado, assim, de triste também, porque a gente tinha sido tão espremido por alguns e a gente sabia que não ia dar certo, infelizmente. E aí acontecia de às vezes depois de um tempo estar em outra igreja e tudo mais, mas a gente sabia, a gente já tinha certeza que não ia continuar. Então, assim, nós pais temos que estar atentos para ver se essas coisas não estão na cabeça dos nossos filhos e gerando dúvidas que daqui a pouco eles não vão permanecer mais. Então, a gente precisa estar muito atento. E aí, para a gente não perder a esperança, principalmente os pais que me procuraram e falaram que o filho já não sabe mais o que fazer, porque o filho já está sem vontade de ir na igreja, já não quer mais seguir, e mesmo tendo sido catequizado, tendo sido formado. Aí eu vou trazer para vocês o seguinte: como resgatar esse jovem. Primeiro, com leveza. Nada para o jovem que o jovem é pressionado, ele se sente à vontade e ele não permanece. Então, o jovem ele precisa de quê? De leveza. Você falou, você ensinou, você explicou, pronto. Não fica, mas você não reza, você não faz isso. Não, você não... Não, filho,
explica tudo mais. E quando for necessário, você seja firme também, né? Mas não seja aquele que fica buzinando na cabeça dele, para que ele possa absorver aquilo e com o tempo ir vivenciando, porque senão você fica aquela pessoa que tem fé, mas é a pessoa chata. Aí ele vai ter o quê? O contra-testemunho. Lembra que eu falei no início? Que nós precisamos dar o nosso testemunho. Então, o nosso testemunho não pode ser aquele testemunho chato. O nosso testemunho é com as nossas ações. Ah, minha mãe tá mudando, minha mãe tá melhor, meu pai tá melhor. Uai, o que tá acontecendo que meu pai não tá gritando mais, não tá tão nervoso mais? O que tá acontecendo que minha mãe tá tendo mais paciência para organizar as coisas? O que tá acontecendo? Às vezes aí ele vai ver, porque ela tá rezando o texto mais, porque ela tá indo mais na igreja, porque meu pai tá indo mais na igreja, meu pai tá participando de alguma pastoral, olha, mudou, ó, esse negócio é bom, né? E aí ele vai aos poucos entendendo e vivenciando aquilo e querendo isso para ele. Mas precisa que nós sejamos sutis, leves, porque se nós já demos a base, para ele voltar, basta alguma coisa, tem alguma coisa fora de ordem aí que fez ele desanimar. Mas a gente consegue puxar de volta, né? E incentivar, né? Incentivar e rezar. Ontem foi o dia de Santa Mônica. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Eu não sei se vocês conhecem a história dela, mas Santa Mônica era uma moça, né, de família muito rica. E Santa Mônica, ela que tinha tudo para... Ela sempre foi educada na fé, então ela tinha uma fé muito grande. Ela tinha tudo para ser uma religiosa, mas ela teve a mão dada em casamento, né, quando ela ainda era jovem. E Santa Mônica casou com um rapaz, e esse rapaz era um rapaz muito difícil, que não tinha os valores que ela tinha. Era agressivo, ele... até trair ela, ele já, né, até cometer adultério, ele cometeu. E ela sofreu muito, né, com isso. E ela sempre permaneceu com a fé dela, e ela teve alguns filhos, e entre esses filhos ela teve o Agostinho, né? E com 16 anos ele vai estudar fora e ele entra em uma seita, né? E ela fica muito triste porque ela sempre educou ele na fé e ele começa a duvidar mais ainda da fé e tudo. Então, Santa Mônica começa a rezar por ele. Rezando por ele, rezando, até que um dia ela vai até o bispo e fala com o bispo, né, que ela estava muito chateada porque ela não sabia o que ia acontecer com esse filho dela, que ela não queria nem que ele fosse batizado, porque na época, quando você era batizado, os seus pecados, principalmente aqueles que eram mais conhecidos, eram falados. Então ele teria muito da sua vida revelada, ele era, né, fazia muitas coisas erradas. E ela não queria que ele fosse exposto dessa forma. Então, Santa Mônica, o que ela faz? Reza. E aí esse bispo fala, continue a rezar, não desanime. Porque não é possível que um filho de tantas lágrimas se perca. E aí ela continua rezando, né? Tem esperança, rezando pelo marido e pelo filho. E ela tem um sonho. E nesse sonho... se eu não me engano, um anjo fala para ela a mesma coisa e ela não desanima e ela continua rezando. Ela rezou em torno de 30 anos e hoje, né, o filho dela, de Santa Mônica, Santo Agostinho, é doutor da igreja. Então, por mais que às vezes você, né, tem seu filho que às vezes está um pouco rebelde, ou seu próprio esposo, né, seu cônjuge ou sua esposa está rebelde, né, na questão da fé, não desanime, né? Peça a Santa Mônica para dar essa luz, essa perseverança. Santa Mônica rezou e ela foi ouvida, né? Santa Mônica tem um filho que é doutor da igreja hoje. Então, nada que a gente peça, né, que a gente peça a Deus com coração, com desejo de levar as pessoas para o céu, né? De levar aqueles que nós amamos para o céu, vai ser descartado,
Deus nos ouve, né? Então, para a gente ir encerrando essa live de hoje, esse momento de esse bate-papo, eu queria dizer, né, o que o Santo Agostinho escreveu sobre a mãe dele, né? Ele fala assim: ela foi o meu alicerce espiritual, que me conduziu em direção da fé verdadeira. Minha mãe foi intermediária entre mim e Deus. Então, que nós possamos ser, né, nós mães, pais, padrinhos, avós, tios, catequistas, que nós possamos ser esse intermédio de Deus para aqueles que Deus nos confiou, né, para que eles possam um dia alcançar a santidade, assim como Santo Agostinho, pelas orações de sua mãe Santa Mônica, alcançou a santidade, né, e hoje se encontra na graça de Deus. Então, que nós possamos permanecer firmes e não desanimar dos nossos jovens, né? Se você é catequista, tem uma turma muito difícil, ou tem algum catequizando muito difícil, reze por ele, né? Leve ele toda quinta-feira, pelo menos, vá ao Santíssimo, né? Peça a Deus por ele, peça ao nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo, presente na Eucaristia, por esse catequizando. Se tem um filho que está difícil, ou um cônjuge que está difícil, vai lá e peça, né? Não é possível que um filho de tantas lágrimas se perca. Então, que nós possamos não desanimar. E, para a gente finalizar, né, vamos entregar tudo isso que nós falamos a nosso Senhor, né, para que Ele frutifique em nossos corações e faça com que nós consigamos permanecer firmes na missão de salvar essas almas que Ele nos confiou. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.